A presidente Dilma Rousseff fecha acordos comerciais com a China. A balança comercial encerra a terceira semana de abril com saldo positivo. Tornados arrasam Missouri, nos Estados Unidos. O aeroporto de St. Louis foi devastado. Professores trazem tecnologia à sala de aula para motivar os alunos. A difícil tarefa de escolher a profissão ao chegar à universidade. Futebol. Atacante Adriano sofre contusão grave e fica fora dos gramados por 5 meses. O Jornal da Fapecom está no ar. Boa noite. Empresas de recursos humanos enfrentam dificuldade para encontrar profissionais qualificados. De cada 10 companhias, 7 não acham trabalhadores com curso técnico ou superior. Os motivos? O despreparo dos recém-formados e a má qualidade de ensino. As áreas com mais oportunidades são contabilidade, engenharia e medicina. O setor petrolífero também é uma boa dica. A escolha da profissão é uma tarefa difícil para muitos jovens. Agradar a família, ganhar dinheiro e ter ascensão profissional impõe pressão sobre quem precisa tomar uma decisão tão importante. De acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos, o número de jovens matriculados nas universidades brasileiras dobrou. Porém, a escolha precoce por um curso superior é um motivo que tem levado à evasão dos alunos. A pressão por decidir no momento de dúvida deixa o estudante inseguro na hora de escolher a formação profissional. O jovem, se ele não é muito preparado no ensino médio para traçar um plano de carreira. Difícil encontrar o caminho de primeira mão, então as mudanças permitem isso. A psicologia pode ajudar a explicar o porquê de toda essa indecisão. Em geral, nós todos escolhemos a nossa profissão no momento onde nós estamos entrando na vida adulta e não temos muitas definições como pessoa. Quando o jovem entra na faculdade, se espera que ele esteja com a carreira decidida, mas as dúvidas do adolescente permanecem dentro do campo acadêmico, onde ocorrem grandes mudanças. Muitas vezes entra em contato com a situação real da profissão. E é isto que leva o jovem a modificar a sua escolha, abandonar um curso, procurar outro, né, e refazer todo esse trajeto. Muitas vezes entra em contato com a situação real da profissão. E é isto que leva o jovem a modificar a sua escolha, abandonar um curso, procurar outro, né, e refazer todo esse trajeto. Para aqueles que conseguem a vaga através do ProUni, a dificuldade está no sistema de seleção. Quando o aluno se cadastra para concorrer à bolsa, ele pode escolher até 4 cursos, mas, na maioria das vezes, é chamado para uma opção que não era a primeira. É o caso de Jéssica Aparecida. Eu comecei fazendo relações públicas, porque a minha nota do Enem ela era mais viável para passar no curso de relações públicas. A questão financeira é outro motivo que faz o universitário se sentir indeciso para assumir a vida acadêmica. Mabel já mudou de curso várias vezes. Gosto muito de relações públicas, quero continuar na área, é o momento ideal para eu fazer esse curso agora, cresci muito ao longo desses anos, é um curso que eu vejo que eu tenho qualificação para atuar na área. No último ano, os universitários esperam ansiosos pelo fim das aulas, mas antes da festa de formatura, eles ainda têm um desafio, o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Escolher o tema do último trabalho a ser apresentado na faculdade pode ser visto como o maior desafio no ambiente acadêmico. Durante os 4 anos dedicados em livros e pesquisas, alunos de comunicação enfrentam dias de ansiedade e noites em claro. Um TCC de caráter monográfico, né, que demanda do aluno uma reflexão, e cada habilitação tem um trabalho prático para ser feito. Eles vão num outro trabalho, ou vão num manual, ou vão num modelo e adotam aquele manual, aquele modelo, como se aquilo, né, fosse ser utilizado assim cartesianamente. Último andar, último semestre. Estudantes que encheram este espaço vão deixá-lo vazio em poucos meses. Esta é a realidade de alunos que estão prestes a se tornarem profissionais. Mas, antes disso, precisam passar pelo temido TCC. Frustrações ou conquistas são estímulos para seguir em frente. Quem está próximo de concluir essa etapa sabe que é um caminho sem volta. Trabalho já na área há 7 meses, estou gostando da minha profissão. Planejo trabalhar no máximo de áreas possíveis, no máximo de restaurantes, fazer uma especialização na França ou na Espanha. Novas turmas vão se formar. Aqueles que chegarão ao fim sabem que é hora de procurar o mercado de trabalho e batalhar por uma vaga para exercer a profissão. O grande desafio é ir atrás dos sonhos.
A balança comercial brasileira encerrou a terceira semana de abril com saldo positivo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O superávit atingiu 4 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, a balança teve saldo positivo de 1,5 bilhão apenas. A presidente Dilma Rousseff visita a China com a intenção de ampliar as relações políticas e econômicas entre os dois países. O Brasil deve receber novos investimentos em diversas áreas, principalmente em tecnologia. Ana Carolina, qual a importância deste encontro? Bom, Mariana, a economia da China é a economia que mais cresce no mundo. A primeira visita de Dilma à China traçou os rumos da relação bilateral entre o Brasil e seu maior parceiro comercial. Atualmente, quase 83% dos produtos brasileiros exportados para lá são primários. Já os importados da China são manufaturados, têm mais valor agregado e geram mais empregos. Por isso, essa relação comercial entre os países fica desequilibrada. A presidente Dilma Rousseff visita a China com a intenção de ampliar as relações políticas e econômicas entre os dois países. O Brasil deve receber novos investimentos em diversas áreas, principalmente em tecnologia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, foram assinados 6 acordos entre os dois governos. Brasileiros e chineses se comprometeram a ampliar e diversificar investimentos entre companhias dos dois países, principalmente nos setores de mineração e logística, energia, indústria, automobilística e alta tecnologia. Qual a prioridade da presidente Dilma nestas negociações? A prioridade agora é buscar soluções para a diminuição deste desequilíbrio nos próximos anos. Esses acordos fortalecem a circulação do capital e a relação diplomática entre os países. Até agora, quais foram os resultados para o Brasil? Olha, Mariana, a visita já rendeu vários frutos para o Brasil, inclusive no setor de tecnologia. A Foxconn, maior fornecedora de produtos da Apple na China, vai construir uma filial no Brasil até novembro de 2011. O investimento será de 12 bilhões de dólares em 5 anos. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, afirmou que serão gerados 100 mil empregos. Desses 100 mil, 20% serão destinados para engenheiros. Obrigada, Ana. No próximo bloco, tornados param o aeroporto de St. Louis, nos Estados Unidos. A educação brasileira permanece na 88ª posição do ranking da Unesco, mesmo resultado de 2010. A análise leva em conta a universalização do ensino primário, o combate à desigualdade de gênero, a ampliação da educação infantil e melhoria da qualidade de ensino. Na lista de 127 nações, o país ficou atrás da Argentina, Chile, Equador e até da Bolívia. A dificuldade para manter a atenção dos alunos leva a tecnologia para as salas de aula. Mas ainda há quem prefira o formato tradicional. No cenário acadêmico, os professores passaram a contar com o auxílio da internet e de materiais audiovisuais para manter os alunos mais atentos durante as aulas. O melhor método seria interativo, do jeito que eles fazem, com vídeos e apresentações de slides. Seria o melhor jeito de aprender. As novas tecnologias estão cada vez mais inseridas no cotidiano das pessoas. Diante de tais avanços, é praticamente impossível manter a sala de aula alheia ao mundo digital. Se antes o giz e o quadro negro eram predominantes, agora eles cedem espaço aos recursos 2.0. O que eu acho mais interessante é trabalhar com os recursos digitais. Eu acho eles mais fáceis, mais práticos e mais adequados para o público com o qual eu estou trabalhando. Então, eu prefiro trabalhar com os recursos digitais. No entanto, nem sempre os materiais digitais são bem-vindos dentro da sala de aula. Há matérias que resistem à chegada dos novos métodos e mantêm-se fiéis aos modos tradicionais de lecionar. Como a minha matéria, as minhas disciplinas são ligadas à língua, né? Eu acho meio que inviável, no meu caso, eu trabalhar muito com essa parte interativa. Por quê? O aluno tem que escrever, tem que ver a questão gramatical, que é fundamental, né? Eu dou muita matéria na lousa e uso apostilas. Os recursos audiovisuais surgem não para substituir, mas para se juntar aos métodos antigos. Cabe ao professor decidir qual técnica se aplica melhor dentro da disciplina que leciona. Tornados arrasam Missouri, nos Estados Unidos, e destroem o aeroporto de St. Louis. 5 pessoas ficaram feridas e 750 casas desabaram. Todas as operações no aeroporto foram canceladas. O tornado atingiu a categoria 4, numa escala de 1 a 5.
O governador de Missouri declarou estado de emergência. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira no estado de São Paulo. Karina, estas tempestades tropicais vindas do Oceano Atlântico trazem consequências para os paulistas. Boa noite, Wesley. Os paulistanos podem ficar tranquilos porque não tem previsão de chuva forte para amanhã. Em São Paulo, a quinta-feira será nebulosa, com temperatura entre 18 e 26 graus e sol na maior parte do dia. Karina, o paulistano vive constantemente uma sensação de ar pesado que cria desconforto. Qual a causa disso? Wesley, esse fenômeno é a inversão térmica, que pode acontecer novamente amanhã. A inversão térmica acontece quando há uma mudança brusca de temperatura, por causa da inversão das camadas de ar frio e quente. A camada de ar frio, por ser mais pesada, desce e fica numa região próxima à superfície terrestre, o que retém os poluentes. Isso pode acontecer em qualquer dia, mas o fenômeno é mais comum no inverno e em grandes cidades. Nessa estação, as chuvas são raras, o que dificulta a dispersão da poluição. O ar frio desce e o ar quente, mais leve, sobe e prensa a poluição. Nesses dias, ao olhar para o horizonte, é possível ver uma faixa cinza, que é exatamente a inversão térmica. Obrigado, Karina. Internet, televisão, rádio, jornais. A indústria da informação e da propaganda. No dia a dia, o contato com veículos de comunicação e agências é essencial. Numa faculdade que só tem cursos nessa área, funcionários ainda têm muitas dúvidas sobre o que fazem aqueles que escolhem algumas carreiras. Todos os dias, funcionários e alunos dividem o mesmo espaço na Fapcom. O primeiro grupo se empenha em trabalhar naquilo que escolheu. Já o segundo está começando a trilhar sua carreira profissional. Será que nesse ambiente de livros e corredores há troca de informações? Você que faz o curso de Relação Pública, depois de você formar, qual é a sua profissão, o que Relação Pública faz? A gente não foca massa, a gente foca um público específico. Então a nossa comunicação ela é focada na necessidade de cada público. Então a gente chama de comunicação dirigida. Em relação ao mercado de trabalho, a gente pode trabalhar tanto no setor público quanto no setor privado ou no terceiro setor. O investimento no mercado publicitário deve aumentar 4,2% este ano. Possivelmente, o crescimento fará com que o Brasil alcance o 6º lugar no mundo neste setor. Mesmo com a expansão, para algumas pessoas a visão sobre esta área ainda é restrita. Eu gostaria de saber que área o publicitário trabalha além da criação. A publicidade ela começa desde o momento em que a agência tem um profissional de atendimento, que atende o cliente. Depois que teve essa parte do atendimento, tem a parte do planejamento. Aí depois tem a parte de criação, tem a parte de produção, tem a parte de mídia. Com a queda do diploma em algumas carreiras, até funcionários de faculdades têm dúvida sobre o que motiva o aluno a estudar. É o caso de Stella, que ainda não entende o porquê dos alunos ainda cursarem jornalismo, se por lei o diploma não é mais exigido. As empresas vão continuar contratando os profissionais formados nas faculdades de jornalismo. Eu acho que aí você vai ter uma seleção. Tinha aquele que vinha para fazer jornalismo, ou seja, para ter o diploma ou para fazer uma faculdade, e tinha aquele que tinha interesse em fazer. E as faculdades que derem um bom curso de jornalismo terão alunos. As que apenas dão diploma não terão aluno. O ambiente de trabalho pode sim enriquecer o conhecimento do profissional. Por isso, a interação e a troca de informações é tão importante. No próximo bloco, Adriano desfalca o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E sexta-feira é dia de bar, pelo menos para os universitários. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria novas regras para as lan houses. De acordo com a proposta, a ideia é universalizar o acesso à internet através de parcerias das empresas com o poder público. O texto prevê linhas especiais de financiamento para a compra de computadores. Antes, apenas jornalistas e colunistas podiam escrever em veículos de comunicação. Mas com a internet isso mudou. Os blogs abrem espaço democrático no ambiente virtual. E você já entrou na chamada blogosfera? A internet é o espaço livre para publicação de conteúdo criativo. Então, eu conheci o Marcel no primeiro semestre da faculdade e ele já tinha um espaço para poesias num blog, poesias e contos, e eu gostava muito de escrever. Então, o universitário no primeiro semestre sempre queria mostrar o que fazia, seu conteúdo. A gente teve a ideia de fazer o blog e a gente começou a postar nossas matérias, nossos artigos, se resumia em música e cinema basicamente. Nesta faculdade existem vários blogueiros. Uns escrevem sobre crônicas, outros expõem seus trabalhos acadêmicos e outros preferem promover projetos sociais. Na época a gente escutava muito que não tinha muita literatura sobre relações públicas e aí a gente, poxa, vamos montar um blog, porque a gente pesquisa ao mesmo tempo a gente mostra a nossa cara e tá
gerando uma certa visibilidade. Vitor escreve histórias do cotidiano e já alcançou mais de 300 seguidores. Quando a gente escreve, a gente tem que ter o máximo de comprometimento, escrever sobre crônica, o que acontece comigo, meu dia a dia, e a trazer mais transparência porque eu escrevo. A marca de 400 pessoas, de quase 400 pessoas, seria para mim o resultado de uma comunicação na blogosfera. É muito fácil ter um blog. Existem opções de hospedagem gratuitas na internet. Basta escolher e soltar a criatividade. O atacante Adriano passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles e vai desfalcar o Corinthians. De acordo com o responsável pela operação, o imperador se recupera bem, mas pode ficar afastado dos gramados por até 5 meses. No sábado, Palmeiras e Santos se enfrentaram em mais um clássico pelo Campeonato Paulista. Na disputa, o time de Luiz Felipe Scolari levou a melhor e garantiu a liderança. Aline, por que o Palmeiras chegou à frente da competição? Boa noite, Wesley. O Palmeiras está na liderança do Paulistão, mas entre os grandes é considerado como o elenco mais fraco do campeonato. Talvez tenha prevalecido a força de um time treinado pelo Filipão. Vamos ver como foi a vitória. Aos 34 minutos do segundo tempo, após excelente passe de Patrick, o atacante Kleber deu um tapa na bola para marcar 1-0. Com o resultado, o Porco mantém um tabu de 6 jogos sem perder para o time da Vila e está na liderança do campeonato, com 38 pontos. O Peixe está em 4º lugar. Em Barueri, o São Paulo venceu o Mirassol com um gol de Lucas. Ele driblou o goleiro Fernando e mandou para a rede. Final 1-0. O São Paulo é vice-líder com 37 pontos. O Mirassol tem 27 e está em 7º. Já no confronto entre Corinthians e Botafogo, no estádio Santa Cruz, o placar não saiu de um empate de 0-0. Os goleiros Charás, Júlio César é que roubaram a cena, com boas defesas. Os grandes paulistas, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, dominam o campeonato. Neste ano, até agora, os times pequenos não têm atrapalhado os times tradicionais. Aline, sobre o Sul-Americano Sub-17, qual a avaliação da seleção brasileira? Wesley, os meninos do Brasil estão dando exemplo aos mais velhos. No domingo fizeram bonito contra o Equador. Aos 23 minutos do segundo tempo, o zagueiro Matheus aproveitou o cruzamento para abrir o placar. 5 minutos depois, Misael entrou pela direita e passou para Léo, que não perdoou. Após a volta do intervalo, o camisa 10, Adrian, foi derrubado dentro da área. Ele mesmo converteu e ampliou o placar. Já nos acréscimos, os donos da casa, com Cevallos, diminuíram com um gol de falta, fechando a partida. Com esse resultado, o Brasil está classificado para o Mundial e os Jogos Pan-Americanos. A seleção lidera o campeonato com 7 pontos. O próximo jogo é contra o Paraguai. Obrigado, Aline. A atriz Elizabeth Taylor é homenageada no mês de abril na Cinemateca Brasileira. A protagonista de Cleópatra é considerada a última grande estrela dos anos de ouro de Hollywood. A mostra acontece de 19 a 24 de abril e a entrada é gratuita. Vida de universitário não é fácil. Para aliviar o estresse do trabalho e da faculdade, os estudantes elegeram a sexta-feira como dia para se descontrair. De segunda a quinta-feira, a rotina de Mariana começa cedo e acaba tarde. Ela sai de casa às 8 da manhã e só volta às 11 da noite. Eu vou para casa rapidinho, me troco, tomo banho, sempre atrasada, todo dia atrasada. É o caso também de Vanessa. Eu acordo normalmente às 7 horas da manhã, só que também eu vou dormir 2, 3. Assim é a vida de muitos jovens que se dividem entre o trabalho e o estudo. Mas, quando chega sexta-feira, tudo muda. Não tem como você não ir para o bar tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, não tem como. A maioria dos estudantes costuma frequentar bares próximos à faculdade. Neste, que fica na esquina entre duas universidades, grande parte das mesas está ocupada por alunos. Ainda mais num ambiente como esse, que a gente está, que tem vários bares e algumas faculdades reunidas, o encontro é sempre mais fácil quando você sai da aula e vem para cá. O gerente conta que o dia de maior movimento é a sexta-feira, principalmente à noite. Os clientes do dia a dia, né? Mas a garotada da faculdade é bastante.
Este hábito faz com que muitos alunos deixem de frequentar as aulas. É assim, mais delicada para lecionar, porque as pessoas frequentam menos as aulas, o aproveitamento é menor. Tem a chamada, tem... Enfim, a gente sabe a hora que dá para sair da aula, ou enfim, antes ou depois. Nem mesmo com o risco de reprovação, os estudantes resistem à tentação de uma sexta-feira à noite. Para eles, é a chance de relaxar e terminar bem a semana. Por hoje é só. Você pode ver outras notícias no site do Jornal da Fapcom. Boa noite e até amanhã. Boa noite.